E é isso. Hoje é o dia da gente falar sobre governança e educação ambiental. É um tema que eu acho que a gente tem conversado muito, né? Na verdade, tudo cabe aqui na governança, tudo que foi discutido, de alguma maneira, vai passar pela ideia da governança, né? Então, acho que é um dia muito especial e espero que amanhã a gente consiga realmente produzir boas propostas, porque eu acho que é um dos... Todos os eixos são importantes, mas acho que esse aqui tem algumas questões cruciais aí, né? Nós estamos... Dani, muda aí, por favor. Opa! Essa é uma conferência livre, que está sendo organizada por vários coletivos de Atibaia, Joanópolis, Bragança Paulista, Piracaia e Nazaré Paulista. Não mudou, tá? Estou indo de decor. E essa conferência livre, ela difere da conferência intermunicipal e municipal nesse momento. Mudou? Mudou, tá aí. Então, deixa eu voltar aqui. Essas conferências livres, elas estão sendo pensadas para servirem de organização para a conferência que vai ter, para a 5ª Conferência sobre o Clima, que vai acontecer em Brasília, reunindo todos os estados, todos os municípios, enfim, vai ser uma conferência nacional aí, para a gente preparar para a COP30, que será em Belém, logo mais, pode mudar. Aqui tem as duas diferenças, né, que essa conferência livre vai trazer para a gente a possibilidade da gente conseguir, a gente não tem essa certeza, mas a ideia nossa é conseguir um delegado que sai eleito amanhã e que a gente consiga uma vaga dele na Conferência Nacional direto e que a gente tenha 10 propostas, 2 propostas de cada uma dos eixos temáticos. É um pouco diferente da conferência municipal ou intermunicipal, porque essa municipal e a intermunicipal, ela vai passar por uma outra fase, que é também escolhas de delegados, de propostas, mas que passa pela estadual, e da estadual aí vai para a nacional. Isso bem em linhas gerais, a gente não vai se aprofundar, porque todos os dias foram falados um pouquinho sobre isso, né? Pode ir, Dani. E a gente tem como objetivo geral trazer essa ideia desse diálogo, né? E isso está acontecendo, está sendo muito interessante, porque a gente aqui, entre nós, organizadores das várias entidades, que a gente nem se conhecia, nem sabia da existência muito um do outro, a gente já está trazendo essa conversa, né? E muito rica e produtiva para a região, né? Tenho certeza que, após essa conferência, além desse delegado e das propostas que a gente vai levar, a gente já criou um outro coletivo, grande coletivo da região, e que a gente hoje até estava brincando, né? Um apoia a causa do outro. Então, cada vez que tiver uma causa no município, estaremos de mão dada, correndo em auxílio dos nossos companheiros agora, né? Mas a ideia então, é abrir esse diálogo para as questões da emergência climática, né? E que para a gente servir de base para essa implementação de políticas públicas. Então, isso é uma coisa que a gente precisa se ater muito. Essa ideia de pensar em propostas que vão virar política pública lá, entende? Vamos levar como proposta para que vire política pública lá na Conferência Nacional. Então, acho que esse é o nosso desafio. Então, a gente tem que pensar um pouco mais amplo e não tanto em detalhes nesse momento aqui. Então, serão 10 propostas, né, 2 por eixo temático, e a gente vai votar essas propostas amanhã, depois delas serem pensadas nos subgrupos, né, no grupo de cada um dos eixos, e também a eleição de um delegado que vai sair amanhã da nossa conferência para a gente mandar como candidato. Essa ideia de como elaborar uma proposta, isso acho que a gente vai detalhar amanhã, durante o trabalho, porque acho que agora nem cabe, porque a gente não vai ter um tempo exato de formular uma proposta hoje. Vão surgir ideias de propostas, mas a gente vai deixar isso mais para amanhã. São 5 eixos temáticos, né? A gente tem o primeiro que aconteceu, a primeira pré-conferência na segunda-feira da mitigação, o segundo da adaptação e preparação para os desastres, a da justiça climática, o da transformação ecológica e o governança e educação ambiental, que é o de hoje.
Gente, é muito importante que vocês façam essa inscrição. A gente abriu primeiro uma pré-inscrição. Quem fez essa pré-inscrição já recebeu um e-mail, e nesse e-mail tem um link. Eu vou colocar aqui, deixa eu só parar de falar, e eu já coloco aqui para vocês o link para quem não fez ainda a inscrição, poder fazer agora aqui, tá? Acho que é isso, tá? E aí, é com você, né, Dani? Já? Tá ótimo. Maravilha, gente. Então, vamos lá, vamos começar agora com o objetivo aí da nossa live mesmo. Vou tentar ser muito rápido, tá, na nossa apresentação. Eu acho que, passados 4 dias, que eram dias bastante específicos e bastante técnicos, né, onde a gente tinha aí, naturalmente, até pelo grupo, muito conhecimentos e muitos saberes, né, e todo mundo muito a fim de falar. O último eixo, né, o último grupo, né, o de governança, assim, eu até fiz essa piadinha aqui, assim, eu falei assim, ó, pensem em tudo que vocês acharam que era dificuldade nos outros eixos e vamos começar a falar sobre isso agora, né, porque eu acho que eu quis ser bastante prático na apresentação para a gente mostrar, né, o que é essa estrutura de governança e, consequentemente, como que a educação ambiental é ferramenta dentro desse processo, de todas as falas que, a gente escutou aqui ao longo da semana, né? Então eu tive, assim, só a curiosidade de ficar anotando, né, umas coisas, assim, né, para mostrar essa questão de como a governança é tão importante, né? Ao longo da semana, assim, eu fiz só algumas anotações bem breves, tá, gente? Se eu errar alguns nomes aí, lugares, assim, vocês me desculpem, mas eu sei que tem gente que está aqui, ó. Mas, por exemplo, a gente teve aqui menções da Analice Nunes, de Joanópolis, falando que ela não consegue ver o acesso às políticas públicas, né, e aos consórcios de investimentos dentro da região. A Joyce Montes de Atibaia, ela falando do programa, né, da criação de programas de incentivo de agrofloresta, relatou, né, questões de ocupação da indústria ao lado da casa dela e como que foi permitido isso dentro do eixo do governo local. A Vera Dobeck questionou aí as contrapartidas nas implantações das empresas, né? A Carol Badari falou de capacitação de técnicos municipais, né, dentro do processo de fiscalização. O Daniel Abicair falou de produção de letramento sobre meio ambiente para poder ensinar técnicos. O Marcelo Mig falou sobre o comensalismo nas fiscalizações e as dificuldades de, né, de repente, um técnico estar diretamente confrontando alguém de poder aquisitivo elevado dentro da cidade pequena. E aí, quando estava todo mundo falando aí das partes técnicas, estava todo mundo reclamando sobre governança, né? A gente estava dizendo que, poxa, como é que faz isso acontecer, né? Então, eu só tomei liberdade para a gente ver como a gente discutiu bastante isso ao longo da semana e que hoje é a oportunidade perfeita aí da gente pegar muitas das propostas que saíram e que tinham a ver com essa questão estrutural e, de repente, trazê-la para cá. Gente, esses são os 4 malucos que resolveram pegar esse tema, né? A Cláudia, ela é bióloga, licenciada em educação, tem MBA em planejamento em ecologia, né? Trabalha já com educação há bastante tempo. A Dani também é arte educadora, está na região aí, trouxe bastante informação para a gente. A Renata, pedagoga, pesquisadora, está aí dentro do grupo aí na bandeira há muito tempo, né, Rê? E eu, como biólogo, aí, especialista em gestão empresarial, tenho trabalhado bastante tempo aí no mercado da iniciativa privada com políticas de ESG. Né? Então, vamos partir já para o nosso tema mesmo, né? Governança e educação ambiental. Bom, galera, assim, o tema está muito recente, né? Nós acabamos aí de sair da COP29, né? A COP29 ela saiu como resultado uma proposta bastante descrente, né, para nós, né? No final de tudo, foi apresentada uma proposta de investimento, né, do financiamento climático da ordem de 300 bilhões por ano até 2035. Pesquisas apontadas aí, né, pela ONU já determinam que seriam necessários para nós 92 trilhões de dólares até 2050, num investimento médio de 6,2 trilhões de dólares por ano. E se der certo, a gente vai conseguir 300 bilhões de dólares por ano até 2030.
né? Então, a gente se deparou aí com um problema muito grande para tentar tocar para frente todas essas ideias que surgiram aí ao longo da semana, né? E que a gente tem aí de saberes práticos e que a gente sabe que poderia aí ter resultados positivos, né? Então, talvez esse é um momento da história que a governança nunca teve tão importante dentro desse processo para que a gente conseguisse e consiga, né, estruturar um caminho mesmo, né, para que a gente chegue lá nos objetivos, né? A gente teve durante os anos, desde 92, eu entendo que a gente teve um crescimento muito grande dos saberes técnicos a esse respeito, né? E agora está na hora de fazer política, né? Em cima desse respeito, né? Dessas informações. Então, assim, é um momento mesmo da gente bater a poeira mesmo da botina, né? E começar a trabalhar a estruturação disso em projetos, né? E que a gente consiga, na verdade, poder mensurar e ter o andamento adequado desses processos. Então, assim, o que é o palavrão, né? Desculpa que eu bati sem querer. Né? Governança nada mais é do que isso, né, gente? É um conjunto aí de processos, de estruturas, de normas, né, que vão orientar a gente a tomadas de decisão. Né? Governança é uma coisa que a gente se aplica para qualquer projeto, empresa, ONGs, né, governos, né? Então, assim, ela é o nosso processo, né? Olha, eu tive uma grande ideia, legal, como botar essa ideia no papel e fazer ela ser um resultado, né? Basicamente é isso que a gente precisa trazer até para o nosso métier, né? Somos bastante bicho-grilos, né, gente? A gente tem muita ideia, gostamos muito de estar no mato, mas precisamos ordenar nossas ideias e fazer elas ter andamento e a gente saber ir medindo né, assim, o bom andamento, né, desse grande projeto que a gente tem. Então, assim, o objetivo da governança climática está aí, né? A gente vai conseguir, colocar todas essas ideias que foram colocadas do papel na prática, chegando ao final de cada ideia e medindo se esse resultado foi positivo ou não, para criar cultura, saber e aí poder ter replicabilidade, né? Bom, aonde que ela vai se aplicar dentro aí do nosso processo, né, de emergências climáticas, né? Então, assim, você vê, governança, ela está lá, ela faz parte da estrutura de decisão. Então, ela vai envolver todo o arcabouço legal que a gente tem a respeito do processo, ela vai envolver quem são os agentes, os atores criados dentro desse arcabouço legal para dar andamento, né? Ela vai trabalhar a interação de todos esses setores, de todas essas ideias, né? Ela trabalha a questão de transparência mesmo, né, com os nossos objetivos. A parte mais preciosa do nosso processo aqui, que é o financiamento ambiental, né? Então, sem um processo de governança, a gente viu aí acontecer, por exemplo, né, há anos atrás, aí, quando a gente teve a perda do Fundo Amazônia, foi justamente porque a gente simplesmente brecou transparência, né, brecou a ideia de ter interação com atores, a gente brecou ter uma estrutura organizacional bem feita e, de repente, o financiamento foi cortado da gente, a gente perdeu aí durante muitos anos, né, um investimento valioso para a gente estar lá preservando a Amazônia, né? Você vê que hoje o retorno daquele fundo se deu com o Brasil chegando de novo na mesa e apresentando uma estrutura organizacional, apresentando uma ideia de processo, apresentando, né, toda uma estrutura e para que esse dinheiro possa ser chegado, acumulado, usado, né, e ter o seu objetivo, o seu resultado final, né, tanto do jeito que o financiador quis, quanto o que nós, né, os usuários, né, os que estão fazendo uso desse recurso nos países em desenvolvimento e tudo mais, também precisamos, né? A colaboração internacional, né, ela começa lá, né, acho que desde 92, assim, o Brasil já entra aí no pilar da governança sobre a mudança climática e meio ambiente no mundo, né? Então é um dos países chaves aí. Volta agora, né, assim, ratifica o Acordo de Paris de novo, acho que a nossa conferência é justamente isso, né, a gente avaliar todas essas informações, tudo que a gente teve de saberes aí, né, botar para os novos anos, né. Planejamento,
gestão de recursos, gestão da agricultura, né, gestão do que a gente tem, né, das nossas commodities, né, então tudo isso é extremamente importante, e, consequentemente, o monitoramento mesmo, né, assim, olha, legal, estamos implantando, quais são os resultados disso, né, de fato a gente foi para frente, foi para trás, então né, a gente vai, assim, a governança é realmente a parte, vamos dizer, chata de qualquer projeto, né, gente? É quando a gente tirou a grande ideia do papel e aí agora a gente precisa botar ela no Excel e fazer ela acontecer em pequenas tarefas, né, em pequenas atividades, e que a cada dia a gente vai ticando elas no nosso caderninho e vai, né, chegando lá no final do projeto e finalizando o nosso compromisso, né? Bom, o primeiro grande documento que fala, né, da governança sobre as mudanças climáticas do Brasil está aí, né? Em 2009 foi feita a Política Nacional de Mudanças Climáticas, né, a 12.187, e ela, na verdade, que provavelmente faremos aí revisitaremos aí para poder chegar no Pará aí em 2025 com um novo compromisso, talvez mais realista, né, e que pudesse realmente ser quantificável, né? Então, a política, né, nacional de mudanças climáticas, ela chega, ela cria essa estrutura governamental, né, no ente federal, então dali sai o comitê interministerial, a rede clima, né, todas as autarquias que estão auxiliando, né, o Poder Executivo na implantação da política, né, alguns já, né, trazem, consequentemente, resoluções que determinam já, né, diretrizes, tanto em âmbito estadual quanto em âmbitos municipais, né? Então, ela cria essa primeira estrutura, ela subsidia os nossos acordos, né? Ela estabelece aí as metas iniciais que a gente tinha lá em 2009, prevê aí seus instrumentos de implantação, né? A gente vai discutir muito isso amanhã, né? O mercado de carbono aí está em discussão quente, porque acabou de sair, né? A gente está precisando lá ver seus prós e contras agora, né, determina as responsabilidades. Então, ela é nossa grande Bíblia aí no momento, né? E passado aí bastante tempo já de sua implantação, eu acho que a gente pode aí fazer algumas considerações aí a respeito de seus pontos fortes e fracos, né? E aí eu acho que isso aqui exemplifica muito o que se discutiu nos outros 4 dias, né? A gente vai ver, né, assim, dentro dos seus pontos fortes, as grandes iniciativas, né, as iniciativas legais e bacanas que a gente exemplificou aqui, e dentro dos pontos fracos, toda a dificuldade que todo mundo reclamou aqui durante a semana de fazer com que essas ideias tivessem aí escala, né, e consequentemente pudesse, né, tocar para frente. Então, eu acho que é isso, né? Assim, os pontos fortes, o Brasil ele entra realmente no cenário internacional, né? Tá lá, né? Acho que o Acordo de Paris hoje ainda é a nossa principal bandeira dentro desse processo. Então, o próprio comitê ele lança uma resolução em 2003, onde ele reratifica, né, as nossas intenções dentro do Acordo de Paris. Então, de fato, ele, né, refirma essa nossa parte. As nossas metas estão ali bem estabelecidas, o instrumento de mercado, né? É um momento em que realmente faz a promoção aí de energias renováveis, né? Ressalta a nossa matéria energética e estimula, né, o mercado dentro das energias renováveis e prevê, sim, a participação social, né, dentro de conselhos e dentro de toda essa interação. Agora, como pontos fracos, naturalmente, o Brasil, num país aí super grande e super dificultoso, né, cheio de interesses, essas partes se ressaltam também, né? Então, assim, a implementação é desigual, nós temos muitas diferenças regionais, muitas diferenças de mercado, né? Então, é um problema, porque a implementação desigual, ela pode perder, né, velocidade dentro do processo de implantação. A falta de recursos financeiros, né, assim, então ainda é bastante indisponível dinheiro, né, no mundo para que a gente faça isso, né? Os financiadores das mudanças climáticas precisam meter a mão, né, no escorpião e tirar ele do bolso mesmo, né? Dani, posso só te completar aí nisso? E não só falta, porque às vezes tem o dinheiro e é difícil chegar através de projetos. Sim. E tudo. Então, acho que isso é importante também da gente salientar. Exatamente.
Dependência de outras políticas, né? Então, a gente não necessariamente tem aí todo um arcabouço legal no Brasil que está alinhado com a política nacional de mudanças climáticas, né? Eu acho que essa, por exemplo, era uma fala que eu queria ter falado lá no Dia de Justiças Climáticas, mas deixei porque achava que era governança para falar aqui, né? Então, acho que todo mundo que é da área de meio ambiente aí, que trabalhou com consultoria, sabe do que eu estou falando, né? Então, você tem, né, legislações, às vezes, dentro da própria casa que divergem, né? Então, isso é uma dificuldade muito grande, né? Monitoramento é insuficiente, né? Então, a gente ainda tem aí a dependência de outras políticas com monitoramento. Opa, desculpa, galera. Né? E conflitos de interesse, né? Assim, o Brasil ainda diz, né, que interesses pessoais tramitam dentro da política pública, né? Então, são questões que vocês pontuaram, né? Se a gente for parar, botar a mão na consciência um pouquinho aí, né, e pensar, só que trazendo, né, esse contexto itemizado para os exemplos que vocês usaram, né, ao longo da semana, assim, eu acho que mostra muito, né, o ponto em que a gente está, né? A necessidade da gente poder criar essa estrutura, né, e fazer com que essa estrutura seja funcional, né, ela é muito, muito, muito importante, né? Então, assim, acho que esses são os desafios mesmo, né, de governança mesmo, que o Brasil enfrenta, né? E acho que, bom, por que a educação ambiental está no mesmo eixo, né, gente? Assim, porque, na verdade, ela é esse instrumento estratégico mesmo, né? Sem ela, né, a gente não vai conseguir fazer com que toda essa informação técnica ela se intermeie nas diversas esferas da sociedade, né? A gente tem bastante conhecimento. Ontem se falou sobre isso aqui, né? Falando, alguém disse aqui que, poxa, legal, mas projeto X fica lá a carga da Secretaria de Obras. E aí o cara da Secretaria de Obras não necessariamente ele está super inteirado, né? Então, a educação ambiental tem esse potencial, né? Ela pode entrar de maneira transversal e ela pode, na verdade, ela tem esse papel, né? De poder trazer não só aquela educação ambiental primitiva, mas todo esse conhecimento técnico, né, para as diversas áreas e esferas que serão necessárias dentro dessa estrutura de governança para poder dar certo. Então, sim, é necessário, né, instruir agentes públicos, como é necessário instruir, né, profissionais da área da construção, como é necessário instruir profissionais da área de tecnologia, como tudo está envolvido, né? Então, como a gente chega lá? Não vai ser realmente, de fato, na ponta, né, da formação desse profissional, né? Isso tem que estar intrínseco no dia a dia da educação contínua dele, né? Então, ela é super importante. Né, por quê? Porque ela traz conscientização e conhecimento mesmo, né? Então, educando a população que a gente vai entender esse processo. Ela muda comportamento, né? Então, ela incentiva práticas sustentáveis desde o começo, isso muda significativamente o comportamento individual mesmo, e, consequentemente, ela promove engajamento e maior participação, né? Ela capacita gestores nas tomadas de decisão, ela tem esse potencial e, consequentemente, ela vai fomentar a inovação e aí estimular o mercado para que a gente tenha aí soluções mais criativas e mais inovadoras dentro do processo de mudanças climáticas, né? Bom, falando de problemas dela também, porque naturalmente seus problemas são de fato ligados a uma falta de governança, né? Então, nós temos falta de recursos para que a gente implante ela de maneira estruturada dentro de todos, né? Dentro de todo o processo de educação no Brasil. A capacitação dos educadores ainda é muito aquém, né? Porque de fato é isso, ela precisaria estar muito mais diversificada e expandida dentro dos vários cenários econômicos no Brasil. Então, de fato, nós não temos educadores extremamente capacitados para trabalhar educação ambiental sob o foco de mudanças climáticas, né? É importante a gente salientar essa frase até o final, né? A integração curricular ainda é muito limitada, então ela não é, né, ela ainda é tratada como um tópico isolado dentro das escolas, dentro das instituições de ensino, e aí ela não é transversal, né? Ela ainda precisa, e aí isso limita muito a sua capacidade. Conscientização pública mesmo a respeito dela, né? Então, tem gente ainda que não entende a importância da educação ambiental, né, como
uma ferramenta de uso importante, e políticas e prioridades, né? Então, qualquer oscilação aí que a gente tenha, por exemplo, de governo e tudo mais, em que eu vou ter uma contenção de gastos, ela, como ela não é um elemento curricular obrigatório, esses projetos são os primeiros a caírem aí dentro das instituições de ensino, né? Então, a gente passar por essas barreiras, né, envolve aí estruturar de fato realmente, né, a nossa sociedade enquanto governos, empresas e em geral, para que a gente também ataque nesses problemas fragilizadores aí da educação, né? Dani, eu vou fazer um complemento que hoje surgiu uma conversa lá entre a gente, hoje de manhã, da gente falando dessas questões da educação mesmo, né? E eu acho que é uma provocação boa, porque as ações que a gente tem visto, né, em termos de educação, elas não estão sendo eficientes, porque a gente vê as pessoas continuando com hábitos não sustentáveis, enfim, né? E aí a Bruna falou uma coisa muito interessante, a gente tem que pensar numa cultura ambiental, né? Então, como é que a gente transforma isso numa cultura ambiental? Eu acho que esse é um bom desafio da gente pensar, né? Eu gostei dessa ideia de uma cultura ambiental, sabe? Não ficar tão presa a ações isoladas dentro da educação ambiental, mas pensar como é que a gente faz para criar essa cultura, que essa coisa que perpassa por tudo, que acontece em todos os momentos, que faz sentido com quem eu sou, né? Como é que a gente faz essa transformação? Então, achei uma provocação boa aí da gente colocar. Sim, legal. Gente, e a ideia aqui, né, é alguns questionamentos assim provocativos, né, para que a gente entenda o atual cenário da nossa região, né, dentro da perspectiva de governança, e aí, consequentemente, acho que a gente tem melhor eficiência para poder fazer propostas amanhã, né? Então, assim, eu fiz questão, a gente no grupo assim conversou bastante, né? E a gente pensou se traria esses números, mas acho que a gente achou muito melhor ser provocativo em questões, porque todos vocês têm essas informações e vocês trarão muito isso, né, em contribuição. Então, é só para a gente parar e pensar, quando a gente for olhar como é que está a situação na nossa região, né, por que as coisas saem ou não saem, e a gente fazer algumas perguntas aí, pelo menos, agora regionais, assim, né? Então, vamos lá. Quantos municípios da nossa região têm Secretaria do Meio Ambiente institucionalizada e funcional? Né? Quantos municípios da nossa região têm licenciamento ambiental municipalizado adequado, né? Quantos municípios têm leis de incentivo socioambiental ou alguma iniciativa que poderia ter, né, escalada de forma interessante, né? Então, quando a gente olhar para esse aspecto, né, ele já mostra para a gente aí bastante necessidades de enfrentamento, né? E essas sugestões de amanhã, elas de fato precisam ser pontuais para mexer essa estrutura, né? Acho que se a gente não mexer na estrutura, né, a semana, né, todo mundo falou, pô, o problema é a estrutura e como que essa estrutura se relaciona, né? Então, é bastante interessante a gente saber e falar, poxa, qual é o grau de dificuldade que a gente tem para, né, e assim, primeiro, quais são os primeiros buracos que nós precisamos tampar, né? E aí, por fim, gente, para botar a gente para falar mesmo, porque o tema basicamente né, como que eu pego a minha ideia e organizo ela para fazer acontecer, a gente quis botar algumas questões aqui, nós pegamos a questão de apoio, que foi até orientada pela própria comissão da Conferência Nacional, e a gente quis explodir ela aqui em algumas questões, né, em 4 questões, que pudessem ser mais específicas para a gente pegar todos esses problemas citados ao longo da semana e de repente trazer assim para uma questão mais objetiva, pô, como é que eu faço isso mesmo, né? Então, a primeira pergunta, a pergunta genérica, né, dada pela comissão geral, né, ela é assim, pô, o que deve ser feito para gerir políticas que envolvam governo e sociedade para enfrentar as mudanças climáticas, né? A gente pegou isso aqui e tentou dar uma melhoradinha para a gente pensar e trazer ideias dentro desse processo, né? Então, quais medidas podem ser tomadas objetivando estruturar os governos municipais para implementar e fiscalizar atividades que objetivam o enfrentamento às mudanças climáticas, né? Quais são as iniciativas comunitárias que podem ser escaladas nacionalmente? Que estratégias podem ser usadas para que empresas executem ou apoiem projetos e iniciativas de enfrentamento às mudanças climáticas, tanto sob o ponto de vista de legislação, quanto pela lógica de mercado, né? E quais seriam
as ações necessárias para financiar e sustentar uma educação ambiental de longo prazo, de forma transversal, como um veículo capacitador de governos e sociedade. Gente, é isso. A nossa palestra, a gente quis ser... É a sexta, né? Nós pensamos em ser bastante rápido com ela, porque a ideia era que a gente trouxesse as ideias para cá, né? Acho que a discussão, governança, basicamente, né? É isso, assim, como que a gente vai sair do ponto A ao ponto B de maneira sólida, consciente, com todo mundo do grupo vendo os processos, vendo os pequenos resultados sendo atingidos, né? E aí, no final de tudo, a gente sabendo quanto tempo demora para o projeto chegar no final, né? E o esforço necessário para chegar lá, e aí a gente curtiu o final do projeto, né? Então, a gente quis fazer uma coisa bastante simplificada, porque a ideia é que a gente falasse mesmo. Então, estou parando agora e vou liberar para vocês falarem.